Alguns despertam com alarmes, outros com a incômoda sensação de que algo está errado. A vida é instável, planos desmoronam, mercados oscilam, relações mudam. Quando a estabilidade parece próxima, a vida surpreende. A vida é assim. Essa instabilidade é a regra, não a exceção. Nela, sua força é forjada. Calma e segurança não dependem de um mundo previsível, mas das ferramentas e mentalidades certas. O estoicismo, há mais de 2000 anos, ensina como estar preparado para tudo. Este vídeo apresenta 7 comportamentos estoicos para prosperar neste mundo incerto. Se a vida o testou, você não está quebrado, está sendo construído. Entenda o desconforto. A maioria foge do desconforto, buscando estabilidade como promessa de um dia perfeito. A vida, porém, é fluida, surpreendente. O sistema é a mudança. A mudança não é inimiga, mas condição para o crescimento. A ideia central é amor fati, amar o destino. Não apenas tolerá-lo, mas amá-lo. O que não escolhemos nos molda, o desconforto não destrói. Ele revela e refina. Perder um emprego pode ser a liberdade para buscar o que realmente quer. Rejeição, embora dolorosa, pode ser a vida editando seu caminho. E se o revés não for punição, mas precisão? Marco Aurélio disse: um fogo ardente transforma em chama e luz tudo o que é lançado nele. Você é esse fogo. Perdas, dúvidas, atrasos são combustível para sua evolução. É treinamento, preparação, se você permitir. Você não é definido pelo evento, mas pela sua resposta. Os estoicos praticavam isso diariamente, escrevendo em diários, visualizando a perda para preparar o coração. Quanto mais você espera uma vida tranquila, mais frágil se torna. A boa vida não é fácil, é conquistada. Pare de perguntar, por que eu? E comece. O que isso me constrói? Paciência, humildade, força. Platão lembra: a medida de uma pessoa está no desafio. Este é seu momento. Não resista. Respire, confie. Deixe que o ensine, que o treine. Da próxima vez que a vida o atingir, não espirale. Pause e diga: isso é treino. Vamos lá. Não é negação, é disciplina. É estoicismo em ação. 2. Use o caos como combustível. A vida, por vezes, nos lança em situações sem sentido. Tudo gira, nada funciona. É perturbador, frustrante, assustador. Contudo, esses momentos são pontos de virada que moldam quem você se torna, não apesar do caos, mas por causa dele. A verdadeira transformação não ocorre no conforto, mas quando o chão muda e você é forçado a construir algo novo. Toda grande história tem um colapso, onde a verdadeira transformação começa. Esta frase ilustra o arquétipo do herói. Seu maior crescimento não veio da facilidade, mas talvez da perda de um emprego, de um plano falho, de um relacionamento que terminou. Como os estoicos diriam, aquilo que está no caminho é o caminho. O obstáculo não bloqueia, ele é o próprio caminho. Resistir só prolonga o sofrimento. Encare-o com consciência e coragem, e ele se torna combustível. O estoicismo não evita o desconforto, ensina a usá-lo. Mude a perspectiva. Em vez de pânico, procure o padrão mais profundo, o presente oculto. Que nova habilidade isso me obriga a aprender? O que está tentando surgir em meio ao caos? Quando sistemas desmoronam, não é o fim, mas um convite para reconstruir melhor, ser criativo, assumir responsabilidade. Da próxima vez que tudo escapar do controle, não reaja. Reflita, não sobreviva, estrategize. Pergunte-se: como posso usar esse caos para evoluir? Essa pergunta transforma a confusão em clareza, devolvendo o poder às suas mãos. Isso é uma mente estoica em ação. Considere que toda crise, por mais desafiadora que seja, carrega em si o princípio de uma oportunidade latente de transformação e crescimento. 3. Lembre-se, você não é o primeiro. Há dias em que o peso parece só seu, como se ninguém entendesse.
cansaço, sobrecarga, incerteza, tudo isso é parte da condição humana. Marco Aurélio, imperador em meio a pragas, guerras e traições, escreveu suas meditações para manter a sanidade. Ao ler Sêneca ou Epicteto, percebe-se, sua luta não é única. Você não está sozinho. Está trilhando um caminho já percorrido por muitos que sobreviveram. A paz não é eliminar a dor, mas mudar sua relação com ela. O estoicismo não promete conforto, mas clareza. Não diz que você nunca sofrerá, mas que ao sofrer, saberá como receber com firmeza. A história importa para lembrar. Eles sobreviveram, e você também sobreviverá. Cada cicatriz é um estandarte silencioso da sobrevivência, um símbolo visível das batalhas superadas e da força que resistiu ao tempo. Cada vez que você não caiu, construiu músculo interno, psicológico. Você está aqui, o que significa que já sobreviveu a muito mais do que imagina. Se este conteúdo desperta algo concreto em você, considere se inscrever no canal. Este parece um gesto pequeno, entretanto, colabora muito para o nosso engrandecimento. Platão acreditava que o verdadeiro aprendizado vem da dificuldade, da sabedoria encontrada no desconforto. Não é só filosofia, é a vida. Então, quando quiser desistir, lembre-se, você não está se partindo, está se tornando. Faz parte de uma linhagem de sobreviventes que escolheram a resiliência. Quando a vida o atingir, não diga, por que eu? Diga, eu sou feito para isso. Venho de uma longa linhagem de sobreviventes. Porque é isso que você é. Você percebe a profundidade do que estamos tratando aqui? Estamos forjando mentes fortes para enfrentar a vida, assim como os soldados de outrora afiavam suas espadas para enfrentar as guerras. 4. Adapte-se ao status quo. Buscamos conforto na constância, mas a vida não segue nosso roteiro. Quanto mais nos agarramos ao que éramos, mais sofremos com a mudança. É como tentar segurar água. Quanto mais aperta, mais escapa. A mudança não é inimiga, é o padrão. O sábio não resiste, mas se move com ela. Marco Aurélio escreveu, observe constantemente que todas as coisas ocorrem por meio da mudança. Ele escreveu isso em meio a guerras e pestes, um manual de sobrevivência. A rainha Elizabeth II, em 70 anos de reinado, adaptou-se às mudanças, permanecendo relevante. Às vezes, o que se pensa ser segurança não passa de uma jaula familiar. 5. Controle o significado, não o evento. A vida ignora seu planejamento. Quando tudo parece estável, algo se quebra, negócios falham, pessoas somem, planos desmoronam. A reação natural é gritar, isso não é justo. Mas e se a justiça não for o ponto? E se o mais poderoso for decidir o significado do que aconteceu? Os estoicos lidavam com a realidade imprevisível. Epicteto disse, não são as coisas que nos incomodam, e sim os julgamentos que temos sobre elas. Você não controla a tempestade, mas decide como responde à chuva. Esse é seu único espaço de liberdade. Mesmo em pequenas frustrações, você decide. Espiral de culpa ou pausa para uma pergunta melhor. Qual a lição? Certos convites negados, encontros adiados e portas fechadas são livramentos que só o tempo revela. Platão disse, a realidade é criada pela mente. Podemos mudar nossa realidade mudando nossa mente. Não é autoajuda superficial, mas sabedoria antiga. Sua interpretação é tudo. Um relacionamento falho pode ser redirecionamento para a cura. Perder um emprego, a liberdade para construir algo seu. Aristóteles via a excelência como um hábito cultivado em tempos difíceis. Em vez de desmoronar, você aprende. Em vez de se fechar, você se abre. O estoicismo ensina a absorver o golpe, refletir e transformar em algo útil. Da próxima vez que a vida não seguir seu caminho, não rotule como ruim. Recue, respire, pergunte,
O que esse momento quer me ensinar? Que parte de mim está sendo chamada a crescer? Em cada reviravolta há uma semente de força. A história que você conta a si mesmo é a verdadeira fonte de poder. Isso muda tudo. 6. Concentre-se no que está sob seu controle. Sua paz pode desaparecer rapidamente. Um e-mail, uma manchete, um comentário aleatório. E você espirala, prevendo catástrofes, questionando seu valor. Acontece com todos. A questão não é se o caos aparece, mas o que você faz quando ele chega. Os estoicos tinham uma resposta: controle o que pode, solte o que não pode. Simples, mas difícil de praticar em um mundo que puxa sua atenção para fora. Notícias, opiniões alheias, eventos imprevisíveis sempre estarão lá. Os estoicos não negavam, mas se recusavam a dar poder a essas coisas sobre seu mundo interior. Ao perceber isso, algo muda. Você para de gastar energia com o que nunca foi seu. A maioria reage culpando o mundo. Os estoicos paravam, perguntavam: isso está sob meu controle? Se não, solte. Se sim, haja. Aristóteles ensinou que a virtude é um hábito formado ao fazer o certo repetidamente em circunstâncias difíceis. Cada vez que você se contém de reagir, opta por paciência, redireciona sua atenção ao que pode influenciar, está moldando a pessoa que se torna. Isso é poder. Silencioso, consistente, autoconstruído. 7. Seja o diamante. O mundo é alto, rápido, imprevisível. Planos mudam, pessoas decepcionam, a pressão diária corrói a paz. É fácil esquecer quem você é, dobrar-se à tempestade. Mas os estoicos não controlavam a tempestade. Treinavam-se para permanecer estáveis, indiferentes à sua força. Uma imagem poderosa, seja como o diamante. Não frágil, mas sólido, com profundidade e clareza. O diamante não discute com a escuridão, ele brilha. Essa é a mentalidade, a missão. Marco Aurélio escreveu: nenhum papel se adapta melhor à filosofia do que aquele em que você se encontra agora. Este momento, por mais bagunçado, é sua arena de crescimento. Não precisa de condições ideais para ser sua melhor versão. Apenas decida não desistir sob pressão. Seja fiel, não perfeito, apenas firme. Platão acreditava que a alma tem uma ordem natural. O trabalho da vida é alinhar razão, emoção e desejo em harmonia. Essa harmonia vem de alinhamento interno. Conhecer seus valores, limites, propósito e mantê-los firmes. Aristóteles lembrou que o caráter se revela sob pressão. O verdadeiro teste não é como você age na facilidade, mas quem se torna na dificuldade, no caos, quando ninguém vê. São as estradas sinuosas que criam bons motoristas. Isso é estoicismo, isso é força, isso é sua luz. O mundo nem sempre fará sentido, pessoas mudarão, planos quebrarão, mas o único lugar sólido ao qual você pode retornar é você, calmo na tempestade, firme no caos, claro na confusão. O estoicismo não dá controle sobre a vida, mas sobre si mesmo. Obrigado por estar aqui. Compartilhe este vídeo com alguém que você entende que precisa ouvir esta mensagem. Clique no vídeo que aparece agora na tela e assista a forma de como agir mais assertivamente na vida. Nos vemos lá.